Salve família vascaína! Nesse vídeo eu vou trazer aqui mais um jornalista que se rendeu à torcida do Vasco. Que festa! Foi de arrepiar, mas todo torcedor do Vasco está preocupado ainda com o desempenho da equipe. E esse jornalista falou o seguinte, basicamente: se esse jogo fosse em qualquer outro lugar que não fosse em São Januário, provavelmente o Vasco não ganharia essa partida. E quero trazer também aqui uma entrevista do Diego Souza ao GE, explicando por que ele não acertou com o Vasco esse ano para disputar a Série B. E sabe qual é um dos motivos? Diego Souza disse o seguinte: eu não quero saber do projeto pro Diego Souza. Qual é o projeto do Vasco para voltar à elite do futebol brasileiro? E basicamente, quando ele viu ali que o projeto era contratações limitadíssimas, ele ficou preocupado aí com a pressão que a torcida do Vasco, por já ter ficado no ano de 2021 na Série B, ia fazer nesse elenco, e ficou com medo desse elenco aí não aguentar a pressão. Vamos acompanhar essa entrevista porque vale a pena. Roda a vinheta. E não há tempo que falte amor. Acompanhe o Vasco aonde ele for. Nasci pra te seguir. Então, bora pro vídeo, família vascaína. Mas se você é novo aqui, meu nome é Thiago, seja bem-vindo aí ao canal Vasco em Família, ao canal também Cruz Maltino Sem Fronteiras. Se não forem inscritos, já dá aquela moral. Quando o Vascão ganha, tem que dar moral, tem que se inscrever. Deixa aquele like pra gente estar chegando a mais vascaínos. E não esquece também de ativar o sininho de notificação para não perder os próximos vídeos. E tá sempre por aqui, dando aquela moral, deixando a sua opinião, seu comentário, pra gente estar trocando aquela ideia de vascaíno para vascaíno, baixando a euforia que foi, né, aquele dia de ontem, aquela festa de arrepiar. Que vitória do nosso Vascão, golaço do Figueiredo. Todo torcedor do Vasco ainda está preocupado com as atuações. Realmente o Vasco não vem jogando nada, essa é a realidade. Vontade tem, disposição tem, entrega tem, mas futebol pouquíssimo, falta muita qualidade pro Vasco da Gama. E aí a gente fica preocupado realmente que só na vontade o Vasco vai voltar à elite do futebol brasileiro. O Vasco já mostrou que não tem poder de reação, quando sai atrás não consegue virar um jogo, vem fazendo pouquíssimos gols na competição, fez ali 0-0 contra o Chapecoense, no resto das rodadas fez um gol apenas. Então realmente a gente precisa produzir mais, precisa jogar mais futebol, porque ainda eu, pelo menos, não sou um torcedor iludido. O que o Vasco vem apresentando não me dá a confiança ainda que vamos voltar à elite do futebol brasileiro. Estou muito feliz com a vitória. A gente tem que dar uma secada hoje no Grêmio e no Ituano aí, torcer pro Grêmio não ganhar, pro Vasco permanecer no G4 e imaginar que o Vasco não vai sair de lá nunca mais, para, se Deus quiser, no ano que vem a gente disputar a elite do futebol brasileiro. Eu sinceramente não aguento mais Série B, pelo amor de Deus, quero estar na elite no ano que vem. Para isso a gente tem que jogar muito mais. E aí eu quero destacar aqui a entrevista do Diego Souza, e também vou recorrer à entrevista do Carlos Brasil, que deu ao Seleção Sport TV aí há uma semana, uns 5 dias atrás mais ou menos, onde ele diz o seguinte: ó, a gente tem que agradecer ao Zé Ricardo por ter aceitado o projeto de disputar essa Série B nesse ano, agradecer os jogadores que disse sim, porque a gente recebeu tanto não. E aí, Carlos Brasil, eu quero dizer o seguinte para você: será que realmente a gente tem que valorizar esses jogadores, ou eles têm que agarrar a oportunidade que é vestir essa camisa aqui? E olha a festa que eles tiveram a oportunidade de presenciar e de jogar para a maior torcida do Brasil. Maior e melhor, sem dúvida nenhuma, é a do Vasco da Gama. Se liga só. Formação de um elenco na temporada e da forma como foi. A gente chegou aqui no dia 15 de dezembro, já o mercado se movimentando muito, muitos jogadores que a gente tentou contato, tentou trazer dentro de uma ideia de jogo. A gente infelizmente não conseguiu. O Vasco naquele momento tinha problemas de salários atrasados, de muitos jogadores com desconfiança. Isso foi muito ruim, né, no início. Então a gente trouxe jogadores que disseram sim para o clube, né? Não é o ideal, não é o projeto ideal para uma formação de elenco, nem é ideal se formar um elenco todo ano, né, onde se contrata 21 jogadores. Eu acho que o planejamento tem que ser sempre de médio e longo prazo.
mas diante de toda a dificuldade, a gente tem que valorizar de alguma forma esses jogadores que disseram sim para a gente. O treinador Zé Ricardo também, que nos deu uma resposta positiva ao convite. Enfim, eu acho que a gente tem muito para corrigir, mas dentro de uma perspectiva que a gente tinha, eu acho que está sendo positivo, né? Apesar do torcedor entender que não é a campanha que eles esperavam. Sinceramente, família vascaína, me incomodou como torcedor, o Carlos Brasil, falar isso, porque realmente aí deu a entender que o projeto dessa gestão de merda realmente era muito ruim. Se não fosse o aporte financeiro da 777, eu não sei se o Vasco estaria nessa situação hoje de quarta colocação, porque você vê que o elenco é limitado, mas ele tá com muita vontade, tá com gana realmente de o Vasco voltar à elite do futebol brasileiro. Mas a gente sabe aí que com um salário atrasado dificultaria o trabalho de você manter um elenco motivado. O exemplo que a gente tem disso, Vanderlei Luxemburgo. Em 2019, ele conseguiu ali, com o gogó, com o trabalho, motivar aquele elenco, né, para permanecer na elite do futebol brasileiro. Já na temporada ali de 2020, 2020-21, por causa da pandemia, não conseguiu, não teve ali a mesma coisa, porque o jogador quer salário, irmão, quer salário em dia. Então, pelo aporte financeiro que a 777 fez, o Vasco está conseguindo aí manter os seus elencos motivados e aí apresentar esse futebol que está apresentando. Vontade, técnica, talento, realmente nada. E aí eu quero trazer aqui o Diego Souza, que falou numa entrevista ao GE sobre isso, porque ele não acertou com o Vasco da Gama para disputar essa Série B desse ano. Ele disse basicamente o seguinte: Brasil, eu não quero saber de projeto para o Diego Souza, eu quero saber qual é o projeto do Vasco. Quando ele viu ali o nível do orçamento, as contratações que seria, já pensando na pressão que a torcida ia fazer pelo não acesso em 2021, Diego Souza não quis vir para o Vasco, não. Se liga só. Quando você saiu do Grêmio ao final do ano, surgiu muito forte seu nome aqui no Rio de novo, podendo voltar para o Vasco. Chegou a ter alguma conversa ou não passou mesmo de especulação? Olha, conversei sim, conversei com o Brasil e não chegamos em nenhum tipo de acordo, até porque naquele momento eu não queria ouvir a proposta do Vasco para o Diego, queria ouvir o que tinha de projeto para o Vasco da Gama, até porque, cara, eu sou muito sincero, eu conheço o peso da camisa do Vasco, eu conheço tudo ali dentro, eu joguei quase 2 anos e fora as arquibancadas. O Vasco já tinha ficado na segunda divisão, então a pressão para voltar para a primeira divisão esse ano, a camisa do Vasco é muito pesada e com respeito a todos os profissionais, as contratações elas não poderiam ser para jogadores de segunda divisão, que não conseguisse, de repente, assumir essa pressão que a camisa do Vasco tem. Então, é muito difícil você ter que tomar uma decisão. Então, o Vasco, ele esse ano, ele tem que voltar de uma maneira ou de outra, porque, sem dúvida, a pressão externa, ela é muito gigante. E isso me preocuparia, sem dúvida, para ter um elenco muito forte. Sabe a única coisa que dá para tirar disso tudo? Que se dependesse da gestão Salgado, o Vasco, mais uma vez, permaneceria na Série B, com um elenco limitadíssimo, um elenco muito fraco e com problemas de pagar salário, esse elenco realmente não conseguiria subir para a elite do futebol brasileiro. Não só o Diego Souza, mas também como outros jogadores não quiseram vestir a camisa do Vasco, por causa de quem? Por causa realmente dessa gestão de merda, impondo aí jogadores realmente que não têm ali a capacidade de vestir a camisa do Vasco, e me vem aí o Carlos Brasil dizer que a gente tem que valorizar cada jogador que disse sim. Muitos desses jogadores nunca jogaram e nunca vão jogar para uma torcida igual a do Vasco. E para finalizar o nosso vídeo, quero trazer aqui mais um jornalista se rendendo à torcida do Vasco. Eu tenho certeza que a torcida foi fundamental para construir essa vitória aí de 1-0 sobre o Bahia. Se liga só.
O Vasco tem que agradecer ao seu principal jogador, que é a torcida, né? A torcida do Vasco está dando mais uma demonstração. Se o John Textor fosse, então, São Januário, ontem ele ia ficar aos prantos durante uma semana. Porque eu não estou falando de um time que tem investidor botando grana, ainda não tem, né? E montando um time melhor, jogando Série A, não. O time é a Série B, com 4 rebaixamentos. É a 5ª vez que o Vasco joga a Série B de 2009 para cá, gente. É sacanagem, não é pouca coisa, não. Se coloca-se no lugar do torcedor do Vasco, é muita pancada que o torcedor do Vasco está sofrendo já há muito tempo, né? Muita pancada. E o cara está lá. Grande festa em São Januário, e o Vasco vence na marra ali com o torcedor do lado, o São Januário lotado, que eu acho uma das coisas mais legais do futebol carioca, é o estádio do Vasco lotado, que é um estádio, não é arena, não é aquela coisa asséptica, aquele Manel Nil Maracanã lá, aquele estádio ucraniano. É muito legal ver o estádio do Vasco lotado e a torcida do Vasco empurrando o time de novo. Isso é fidelidade, isso é paixão, isso é amor, isso é bacana demais. Porque o time está numa situação muito difícil, cara. Né? Eu falei que as torcidas são todas iguais, e são, no geral. Mas algumas, em alguns momentos, conseguem ser diferentes, conseguem mostrar algo mais. Isso é histórico. Acho que todos os grandes clubes já passaram por momentos assim. Eu acho que nessa era de tanta dificuldade, a torcida do Vasco tem sido... alguém vai dizer, mas aquele jogo tal não foi ninguém. Sim, acontece, é o que eu acabei de falar. Mas ela consegue renovar a fé do time, mesmo com o time jogando pouco, mesmo com o Zé Ricardo sendo questionado, mesmo com a burocracia da SAF que não chega, os jogadores não chegaram, não teve ainda contratação, que nem o Botafogo, nada disso. Então, o Cruzeiro me parece um time na segunda divisão mais consistente como time, e o Vasco está indo na força, cara, na força. São Januário, torcida, 1-0 ali, brigado contra o Bahia, golaço do menino do Figueiredo, um chute de fora da área, e assim o Vasco vai tentando avançar, Eu acho que precisa, durante esse processo, conseguir estruturar melhor a equipe para não ser tão dependente de jogos assim, em São Januário. Vai ser difícil subir só na força da torcida do seu estádio. Vai ser preciso mais, né? Mas sábado eu acho que foi isso. Se esse jogo fosse qualquer outro lugar, dificilmente o Vasco venceria. Família Vascaína, vou ficando por aqui. Tamo junto. E é muito bom ser Vasco.